E aí, Game Designer, tudo certo? Aqui é Fabiano do Fábrica de Jogos e hoje nós vamos falar sobre um pouco sobre... Cara, meu jogo tá muito polido, tá faltando polimento no meu jogo. Pô, cara, ai, meu jogo aqui tá... Nossa, que jogo legal esse aqui, tá super polidinho. Você já ouviu uma frase dessa falando isso sobre algum jogo? Então, vamos falar sobre o que é esse tal de polimento hoje. O que é isso, afinal de contas? Então, ó, redes sociais de Fábrica pra você acompanhar e saber das novidades e vamos nessa. Gente, quando você olha aqui essa imagem, você vai vendo aqui um pouco da evolução do meu jogo, do Born Race, que basicamente ele foi evoluindo, ele foi sendo polido aqui para ficar um pouco mais interessante para o jogador, né? E ainda confesso para vocês que faltou ainda mais polimento ainda, para caso eu quisesse até destiná-lo a um jogo mais polido, com mais valor até de mercado, né? Obviamente que aqui também a gente está falando do polimento visual, né? Que aqui dá para a gente mostrar aqui na apresentação, mas o polimento vocês vão ver aqui ao longo do que a gente vai comentar, que se estende além do visual, tá bom? Não é só visual. Também aqui achei bem interessante no site que mostrando do Super Mario, né? Como é que foi a evolução. E se vocês perceberem ali em junho e depois em dezembro, você vai ver que, olha, observe por exemplo a graminha ali no chão, né? Olha a diferença. Eles fizeram um polimento, né? Na HUD também, né? Eles deixaram mais interessante, mais acabado, né? Deram um efeito mais interessante para deixar mais real, próximo do que poderia ser ali pro jogo, né? Então fica bem bacana, é um efeito interessante. E no Braid, né, um clássico que eu gosto sempre de citar, olha como era a primeira versão, né? Ainda meio até como arte de programador e depois ele foi pulindo para ficar nesse visual final aí, que vocês estão vendo bem bacana também. Então veja que o processo de você fazer o polimento está muito relacionado também ao visual, mas não só, e sempre no sentido de trazer uma melhoria. Outro exemplo também é o Dungeon Slime, né? O Dungeon Slime é um jogo nacional também, jogo nacional, né, além do meu que eu tinha mostrado antes, e ele tem também esse polimento. Você vê ali quando a gosminha bate nas paredes, mancha a parede, você vê que tem as coisas se movimentando, animando, você tem a própria gosma vai se esmagando e fazendo barulhinho também, né, quando se esmaga, tem o barulhinho, então tudo isso gera polimento. E também dá mais ênfase às ações que a gente quer ali pro jogo, né? Então, gente, pra gente tentar esse conceito de polimento aqui, eu primeiro trouxe o conceito lá da área que não tem nada a ver com jogos, pra gente trazer o paralelo depois pra nossa área de games aqui. Olha só o que diz sobre polimento. Polimento é todo o procedimento realizado com o intuito de gerar ou reativar o brilho de quaisquer superfícies. Além das melhorias estéticas, pode destinar-se ao ajuste de peças, eliminando rebarbas, ciscos e pequenas imperfeições. Então veja só, né? A gente pega ali uma peça de carro, de moto, sei lá o que, faz o polimento dela e deixa ela com um brilho, reativa o brilho. Olha que interessante isso. Gera ou reativa o brilho, ou seja, reforça o brilho, né? Dá mais ênfase. Guarde isso aí, guarde isso. E além das melhorias estéticas ainda pode ser ajuste de peça, pode ser pequenas imperfeições, que a gente pode trazer um paralelo bem interessante para os jogos. Olha só o conceito de polimento agora para games. Polimento em games é todo o procedimento realizado com o intuito de gerar ou reforçar o brilho da experiência de quaisquer jogo. Que é exatamente isso. Quando a gente faz o polimento, gente, a gente está querendo reforçar alguma característica dele. Reforçar a estética, reforçar às vezes um feedback de uma ação que o jogador fez, por exemplo, seja por meio do som, seja por meio do visual, seja por meio dos controles, que estão mais gostosinhos de lidar, estão mais sensíveis também, às vezes, para fazer uma precisão melhor, né? Então, a câmera que está ajustada, a animação, enfim, uma série de coisas que eu posso promover uma melhor experiência reforçando ou gerando isso, né? Porque, por exemplo, uma tela tremer, dado um terremoto que está acontecendo no jogo, por exemplo, não é uma obrigação ter isso. Só que o fato de você ter isso dá uma imersão muito maior para o jogador, dá uma experiência muito mais interessante, dá um brilho para a experiência, né? É bem essa questão metafórica que a gente está falando aqui mesmo. E, além das melhorias visuais, pode destinar-se ao ajuste de controles, de áudio, de animações, de câmeras, efeitos, etc. Eliminando também bugs que podem estragar a experiência, porque o bug, gente, ele estraga a imersão, né? Ele quebra a imersão, então o bug também tem que ser tratado também nessa parte de polimento também. Mas o polimento nada mais é que dar uma ênfase, gente, dar um reforço, gerar mais valor à experiência, né? Então, é isso que é a ideia do polimento sempre, né? Aqui trago para vocês o exemplo do Born para vocês, né? Como era antigamente, como ficou no final, que com certeza ficou uma versão melhor em termos de experiência, pegando esses elementos e deixando mais polido. Inclusive, pensar no polimento, isso é uma das funções do Game Designer. E o Game Designer precisa entender um pouco disso, até para orientar a experiência que ele quer criar para o seu jogo, e também conversar com o artista, com o pessoal do áudio e tudo mais, para conseguir orientar bem isso aí, para gerar essa experiência que ele deseja. Então, nesse sentido, ele precisa
entender um pouco desse elemento. E se você não sabe ainda o que o game designer faz, ó, tem um e-book gratuito aqui, Os Segredos para os Games Viciantes. Você pode baixar de graça aqui na descrição do vídeo e vir aprender mais comigo sobre game design. Aí também existe um complemento para esse conceito de polimento que é bem interessante. Olha só, para mim, o que define o polimento em um jogo é a consistência da experiência. Se você pode jogar um jogo com ótimos gráficos, mas péssimo balanceamento, e isso não é um jogo muito bem polido, isso aí não é um jogo muito bem polido, porque há algo que está puxando você para fora da experiência. Polimento é quando tudo se junta em um todo coeso. E é verdade mesmo, quando tem alguma coisa ali que não está casando, alguma coisa que está estragando a experiência, basicamente você não tem um polimento. E olha só que interessante, às vezes você tem um jogo que tem ótimos gráficos, mas tem um péssimo balanceamento. E aí ele já não foi feito o polimento aqui. Não foi feito o ajuste necessário para melhorar a experiência, certo? Assim como também às vezes tem jogos que tem ótimos gráficos, mas daí, por exemplo, nos controles falha. É um jogo difícil de jogar, complicado, né? E aí quebra toda a experiência, basicamente. Que o polimento ele tem que gerar e tem que reforçar a experiência, e não prejudicar, entende? Um exemplo que eu coloco aqui para vocês é o Superman 64, né? Que é uma experiência terrível, né, de controles, uma experiência terrível de gráficos também. E olha que tinha tudo para ser bom, né? Porque é um jogo do Superman, né? A gente já espera uma coisa, pô, é da franquia do Superman, pô, vai ser legal. E não foi esse o caso, né? Pegando da mesma plataforma Nintendo 64, a gente tem o Star Fox do Nintendo 64, que é muito boa a experiência, né? Você tem um controle legal, você tem experiências de vibrar, o controle tremer, por exemplo, né? Você tem um bom feedback. Então tem toda uma imersão que pra época era muito interessante e ficou muito bom, né? Tanto que é um jogo muito louvado pela galera aí que conhece os jogos das antigas, né? Então quer dizer, o polimento dele foi bem pensado, foi bem trabalhado para você construir uma experiência interessante. E essa na verdade é a grande experiência, quando você cria esses elementos que se conectam, que se conversam entre si e que fazem sentido um com o outro, porque não adianta trabalhar um elemento só do polimento e esquecer do outro, né? Basicamente você não vai ter uma experiência interessante. Dentre os tipos de polimento, gente, tem alguns tipos que a gente pode trabalhar. Tem os 3 básicos que eu vou citar aqui para vocês, que a gente sempre pensa, né? O primeiro deles é o visual, tá? Tudo que envolve o visual, então, as animações do jogo bem polidas. Então, o bonequinho cai no chão, sai uma fumacinha e a câmera balança, por exemplo, né? Que é o caso do Rift Raccoon. O Rift Raccoon é um jogo nacional do Marcos Game Dev e ele faz isso muito legal, né? Porque, por exemplo, o bichinho tá escalando a parede, daí faz uma fumacinha, ele fica cansado, ele cai no chão, faz uma fumacinha e balança a tela para dizer que deu aquele impacto da caída de bunda dele no chão, entendeu? Quando ele anda, tá uma fumacinha, entendeu? Tem muito polimento, muito polimento. Tem os efeitozinhos de fogos ali, né? De quando tá saindo de eletricidade no ambiente. Tudo isso promove polimento, promove um visual interessante pra gente brincar e explorar o ambiente do jogo, né? E trazer mais realismo. Se você tirar esses elementos daqui, basicamente o jogo fica até um jogo, só que fica meio seco assim, sabe? Parece que se botar, se eu te der 2 versões do jogo, tá? Uma sem esse polimento aí que eu falei do jogo do Rift Raccoon e te der outra com o polimento, você vai preferir a versão com polimento, porque vai passar muito mais experiência pra você, vai ser muito mais agradável. Os menus também, né? As interfaces que às vezes nem são do jogo propriamente, né? Por exemplo, o Hearthstone faz isso muito bem. Cara, às vezes tem coisas ali no ambiente do cenário que tu interage, que bota a machadinha, aperta ali na plantação, daí sai uma plantinha, entendeu? Que nem tem nada a ver com a interação necessariamente do jogo de cartas ali, mas isso aí deixa a experiência muito mais gostosa, muito mais interessante também, entendeu? Os feedbacks que dá pro jogador, então, uma carta caiu no Hearthstone, tu tem aquele feedback, né? A carta entra no jogo e pá, né? Tem todo o impacto de efeito, então isso é muito legal, entendeu? As transições de telas também, né? Você pode trabalhar também as câmeras, posicionamento de câmera, tremer câmera, tudo isso também é legal, né? Efeitos de partículas, distorcer a imagem, por exemplo, você está num ambiente, por exemplo, de fase da água, por exemplo, então a imagem fica meio distorcida como se estivesse na água e tal. Isso aí tudo passa muito mais imersão do que não tivesse essa distorção, né? Claro que você sempre vai avaliar no polimento também para não prejudicar a distinção dos elementos, né? Mas é legal trabalhar isso porque dá mais realismo, né? Fica legal. Outro também elemento do tipo de polimento é a parte sonora, tá? Então, feedbacks sonoros que tu dá pro jogador, peguei uma moedinha, pulei, tu dá um feedback sonoro para isso é importante. A ambientação, né? Então, o ambiente, né? Você passar a ideia, por exemplo, passarinhos cantando na floresta, entendeu? Não fica só a música de fundo, né? Mas você tem, assim, a ambientação, né? Os passarinhos cantando na floresta, você tem todo um negócio que faz passar mais imersão. Então, na caverna, né? Já tem aquele barulho de gotinha caindo, tum, tum,
tum, e isso passa a imersão do ambiente, né? As próprias trilhas sonoras ajudam bastante. Outras questões também é de passar proximidade e distanciamento também, né? Então isso é legal. Por exemplo, no Born eu usei isso, né? Então, por exemplo, quando tu vai matar um vírus, né? Então tu taca a pílula e vai batendo, vai destruindo, né? Em combo, né? Quanto mais longe vai chegando a pílula, mais a destruição vai ficando mais, o som mais baixo. Quanto mais perto, o som fica mais forte. Então daí tu vê o distanciamento acontecendo e tu vê um combozinho. Fica gostosinho de ouvir, né? A localização também, né? Pra indicar onde é que tá. Isso é muito comum, às vezes tu ouvir pelo som e saber, é lá que eu tenho que ir, entendeu? Ou então, por exemplo, tá passando um trem por exemplo, na cinemática ou em alguma coisa do jogo. E aí tu sente aquela troca das posições do áudio, né? Então tu ouve aqui no direito, aí daqui a pouco vai só pro esquerdo, pro polo esquerdo, né? Não fica no padrão, né? No meio. E você consegue daí ter essa visão de que o trem passou por trás de mim, por exemplo. Então isso é legal, né? Isso é uma forma de polir, né? O áudio também, né? Fade in, fade out, né? Para não ficar aquela coisa brusca, né? Quebrada, né? De som, né? Tem o som baixando, o som diminuindo. Mudança pelo ambiente também, situação, por exemplo, o Mario quando tá acabando o tempo, a música muda o ritmo para te dar mais pressa, mais urgência, o ritmo fica mais rápido, para te dizer assim, corre, cara, que o tempo tá acabando, né? Ou então pega a estrelinha, né? E toca uma música especial, né? Tudo isso faz parte de se trabalhar. Até uso o termo aqui embaixo, Nintendo Polish, né? Porque a Nintendo para polimento é fantástica, né? Por isso que a gente usa até esse termo. Pô, teu jogo tá nível Nintendo Polish, porque teu polimento tá muito bom, né? É um termo que a gente usa muito assim, é muito comum, né? Porque os jogos da Nintendo, que o Zelda e o Mario, tem um polimento fantástico, né? Não tenho o que falar, assim, realmente eles capricham muito no polimento. E por último, dos tipos de polimento que você tá aqui precisa são os controles, né? Então a fluidez do controle para controlar, para não ser tão difícil, né? De você conduzir o personagem, não, né? Então a facilidade, né? Para achar os controles também, né? Considerar a experiência anterior do jogador, a usabilidade entra aqui também. Resposta imediata do clique, né? Então não tem delay, porque imagina, né? Um jogo de precisão, por exemplo, e aí demora para ter o clique, então dá, né? A própria precisão também, porque dependendo do jogo, vai necessitar de mais precisão ou menos de precisão. Então isso tem que ser pensado, tem que ser cuidado, né? Locomoção do personagem também, tá? Então como é que vai ocorrer, né? No processo ali de andar, de não barreter em nada, ficar travado, trancado e por aí vai. Mecânicas, né? E a vibração também, a gente pode trabalhar nos controles também, entre outras experiências, tá bom? Então botei aqui, por exemplo, jogos de fliperama que tem de carrinho, por exemplo. Só ali pra te passar uma ideia de controle de imersão, que tu tá num cockpit de um, sei lá, eu não sei os termos de carro, tá, gente? Mas porque eu não sou muito de corrida. Mas basicamente você tá ali no ambiente controlando o carro e dirigindo e tal, entendeu? Você tá nesse negócio, nessa experiência grande. Então isso passa uma imersão maior do que só um controle normal, né? O volante faz essa diferença. Outra também questão é, por exemplo, jogos de realidade virtual, né? Como o caso do Pixel Ripped, que é nacional, inclusive, tá? Onde você tem a imersão, tá no ambiente ali jogando dentro de um jogo, né? Então é bem interessante isso e vale a pena trazer aqui como exemplo, que traz uma ideia de controles bem interessante e até mais próxima do real, porque eu interajo, né? Com as mãos e tal. E o próprio Sonic, né? Que você tem essa parte de você interagir também com os controles, porque o Sonic tem que ser um jogo gostosinho de basicamente você jogar, né? Você controlar ele, porque ele corre em alta velocidade, então tu tem que ter esse controle também, o controle da hora de frear, de maneirar e saber como é que tu vai lidar com ele também, né? Porque senão como é que tu vai conseguir jogar, né? Basicamente. Então, botei o Sonic aqui porque ele tem essa coisa da agilidade, de correr, né? O jogo inteiro e tem momentos que tu tem que ter um pouco mais de parar, precisão, tem que também, né, conduzir, então vale a pena te trazer aqui em termos de controles também, tá certo? Fora que também polimento visual, o Sonic também tem, né? Várias coisas aí também. Já nas versões antigas, nas novas então nem se fala. Então basicamente, gente, processo de polimento, se você for trazer, até recomendo esse trabalho aqui, que é uma dissertação de mestrado, que fala um pouquinho sobre polimento na área de jogos e no Brasil, tá? Inclusive, trazendo vários desenvolvedores nacionais sendo entrevistados ali, inclusive, recomendo para vocês dar uma olhada. Ele traz esse processo que é bem interessante. Então você tem ali um protótipo, né? Ou um produto mínimo viável, onde você tem uma versão limitada do teu jogo. Você bota para teste isso, tá? Recebe feedbacks e basicamente desses feedbacks tu vai lá e faz o polimento para melhorar a experiência. Esse polimento, gente, pode ser para o balanceamento, pode ser para melhorar uma arte, pode ser para melhorar o áudio, pode ser melhorar qualquer coisa que melhore a experiência, tá bom? Isso aqui na verdade é o design interativo, é aquilo que eu já explico várias vezes no Fabric, que também trabalho nos meus cursos, principalmente o Game Design Cycle, né? Eu traz exatamente o processo de design interativo, onde você vai trabalhar esse processo para construir o planejamento e todo o processo de teste, de execução, né? E ações corretivas, que no caso aqui a gente traz o polimento,
tá certo? Então, para fechar essa questão do polimento, gente, eu trago algumas questões aqui pra gente discutir, né? Primeiro que tem várias formas de definições sobre o tema, tá, gente? Vocês vão ver que, cara, na literatura, cara, tem um monte de gente que define polimento de várias formas. A questão mesmo, gente, é assim, escolha aquela que for melhor pra você e execute o polimento, tá bom? Mas existe várias formas. E vou dizer pra vocês, nenhuma tá errada. Até o próprio livro que trata de Game Feel, né? Porque a Game Feel tem uma proximidade muito grande com o polimento. Inclusive, quem não viu o vídeo de Game Feel no canal, pesquisa aí Game Feel que tu vai achar um vídeo falando sobre isso, tá? Sobre esse conceito. Tem uma relação próxima e o próprio Swink, né? Ele fala exatamente disso, né? Que tem vários conceitos para polimento, mas que para Game Feel, na verdade, né? Mas que tá próximo ao polimento também. E que né, todos eles estão certos, não tem errado, entendeu? Outra coisa também, meu jogo apresenta suculência, né? Que no inglês a gente chama de juiciness, né? Isso aí até tem o Jazz Shell trata disso também, de juiciness também. Ou ele se preocupa com isso, ao menos, né? Ou seja, para deixar meu jogo bacana, gostosinho na experiência, né? Bem nessa ideia, tá? A suculência, tá? Para deixar ele bem, né? Essa habilidade. Por exemplo, no Candy Crush, por exemplo, quando você destrói todos os doces ali, faz aqueles combos e tal. Pô, é gostosinho ficar vendo aquilo, né? Destruindo, daí faz os combos, daí explode. E é delicious. E todo aquele ambiente que ele cria no contexto ali pra te fazer a destruição. Então, isso é juiciness, faz parte dessa experiência de suculência, né? Outra coisa, a gente fazer ao longo do processo de desenvolvimento isso, não deixar pro final, tá? Porque às vezes tem gente que fala assim, não, vou fazendo como arte programador tudo aqui, entendeu? E lá no final do desenvolvimento, daí mesmo que eu vou fazer o polimento para substituir arte. Não, já vai fazendo ao longo do processo, porque, cara, claro que tu pode iniciar com a arte programador uma base, mas assim, depois vai trabalhando esse início, tá? Porque senão deixar isso tudo pro final, gente, é pedir para passar trabalho, tá? É pedir às vezes para a arte ter muita correção, por exemplo, pro áudio ter muitas correções também. Então já vai fazendo aos poucos, né? Inclusive na arte até recomendo começar pelo personagem primeiro, né? Porque daí você já estabelece tamanho, já estabelece toda a escala, depois você vai desenvolver o level design para todos já, né? Baseado na escala do personagem. Então é interessante pensar nisso. De quantas formas eu posso melhorar esse elemento para dar mais ênfase na ação, né? Para deixar mais viva aquela ação ali? Quantas formas eu posso fazer isso? Né? Então, eu quero que ele caia ao chão, tá? Como é que eu posso representar isso? Eu posso fazer visualmente com um efeito, eu posso fazer isso com um barulhinho de áudio, com efeito, eu posso fazer a câmera balançar, eu posso fazer uma animação diferente para ele, entendeu? Tem várias formas que eu posso fazer isso, então pense, né? Como é que eu posso dar mais ênfase para essa ação aqui, para isso que está acontecendo aqui? Então, como é que eu posso trabalhar isso, né? Dado aqueles elementos que a gente falou, né? Controles, sonoro, visual, né? Como tornar mais imersiva a experiência no ambiente do jogo? A ambientação, a interação com ele, a mudança de contexto, né? Como a gente falou lá dos ambientes, né? Anteriormente, né? Como é que eu posso deixar mais imersiva? Por exemplo, no Mega Man aqui, que eu mostrando pra vocês, no Mega Man 7, tem essa fase aqui, que acho que é do Turbo Man, e ele tem ali o sinaleiro, sempre o semáforo, o sinaleiro, não sei como é que você chama aí na região de vocês, que vai piscando, né? Isso dá uma imersão pro ambiente, né? Fica legal isso. Passa a ideia de que realmente é um carro que tem, é um chefão que eu vou enfrentar um carro, por exemplo. Então isso é legal. Agrega em termos de mecânica, vai influenciar alguma coisa ali? Não. Mas agrega no sentido de passar mais imersão sobre a temática daquele Robot Master que eu vou enfrentar, entendeu? Então isso é legal, é bacana. É um polimento que você está dando ali também. Então, cara, sempre assim, determine um fim e o que é ideal para sua proposta, né? Sempre pense ali o que você pode fazer aquelas perguntas que eu falei, né? Dada cada área, controles visual e áudio, o que eu posso melhorar para deixar mais enfática, mais interessante a minha experiência. Basicamente, é isso aí, polimento. Eu acho que você entendeu o que é polimento, então. Fizemos uma discussão bem interessante sobre isso. Você já aplicou polimento? Você já faz polimento no seu jogo? Qual o nível de polimento que você tem para fazer o seu polimento? Porque também a gente tem que uma hora dar um fim, gente. Porque, olha, polimento é uma coisa que a gente pode ficar fazendo até o projeto não acabar. Então tem que ter uma hora que você diga assim, acabou, chega de polir, porque tá na hora de lançar esse jogo. Porque senão tu fica a vida inteira fazendo também. Tem que saber dar um basta. Mas enfim, deixa pra mim aí nos comentários sua experiência de polimento. Agradeço vocês bastante, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, faz tudo que tem que fazer. Grato, vamos nessa. Tchau pra vocês então. E até o nosso próximo vídeo do canal do Fábrica de Jogos. Valeu, abraço!